Resolução da prova do Enem de 2025, questão número 31. Em um estudo clínico, 55 mulheres, então vou botar aqui mulheres, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11. 5 grupos de 11 pessoas, Para testar uma nova medicação, será escolhido o grupo no qual a maioria das mulheres tenham idade entre 20 e 30 anos. Então, entre 20 e 30 anos, Os demais grupos tomarão placebo ou medicação já existente no mercado. O quadro parcialmente preenchido informa alguns dados relativos das idades das mulheres desse grupo. Então, nós temos um grupo que eu vou chamar de G. 1, 2, 3, 4, 5 grupos, Tenho 5 grupos aqui. O que eu vou ter que observar? Eu tenho a idade menor idade, então a idade mínima. Alguém tem a idade mínima aqui, 20, e a idade máxima das mulheres, 30, certo? Eu tenho a média, vou botar um X barra, a média de idade aqui, 25 aqui, e eu tenho 25 aqui. Eu tenho a mediana das idades, foi preenchido só do segundo grupo, 25. Eu tenho a moda, então uma questão de estatística, eu tenho a moda, foi dada a moda do 3, 25, e eu tenho o desvio padrão aqui, que é 10, é 9 e é 1 do quarto grupo, certo? Agora vamos ver o que pede. Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos, porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo que certamente, olha só, esse certamente atendia ao critério de escolha. Vou voltar. Qual é o critério de escolha? O critério de escolha é assim, tem que ter mulheres entre 20, a maior parte, mulheres tenham entre idade, que a maioria das mulheres tem que estar entre 20 e 30. 20 e 30 anos. Beleza? Bom, primeira coisa que eu acho que o aluno pensa é na moda. A moda é aquilo que mais se repete. Então foi dado a moda só do 3. Então tem muitas mulheres com 25 anos. Certo? Só que não me diz a idade mínima e máxima das mulheres. E eu quero que a maioria tenha 20 e 30. Eu posso ter só 2 mulheres com 25, 25, e ter outras lá com 70, 72, 75. Não pode acontecer isso? Pode. Então só a moda não me dá condições. A moda está me dizendo que eu tenho mais mulheres com 25, mas não me garante certamente que a maioria vai entre 20 e 30 anos. Eu posso ter mulheres com 14 anos aqui, e não me deu o mínimo e o máximo. Então essa aqui não me dá condições de dizer que é a resposta verdadeira. Beleza? Entenderam? Que a moda é o que mais se repete. Posso ter só 2 mulheres e ter uma de já é moda. Agora outra coisa, depois vamos para a mediana. Pessoal, a mediana é a idade do meio. Ou seja, o número de mulheres que tem antes e o número de mulheres que tem depois é o mesmo, certo? Então o que acontece? Eu posso ter 10 mulheres para cá e 10 mulheres para cá. Não, são 11, São 11 mulheres. Ter 10 para cá e 10 mulheres para cá. 5 garante que a faixa vai estar entre 20 e 30. Eu posso ter mulheres com 8 anos, não deixo de ser mulheres. Posso ter mulheres com 70 anos, eu posso estar fora daquela faixa. Então não posso afirmar com a mediana, é a única coisa que eu tenho a mediana. Eu tenho desvio padrão, Mas o desvio padrão não tem a ver com a mediana, o desvio padrão tem a ver com a moda. Quando tu vai fazer o desvio padrão, tu faz a média, quer dizer, tu faz a média, certo? Daí tu faz o desvio da média, eleva ao quadrado e divide pelo número de casos. Daí tu tem a variância. Tu tirando a raiz quadrada, tu tem o desvio padrão. Então, o desvio padrão tem a ver com a média e não com a mediana. Então, essa aqui também não está fora. Vamos ver essa aqui, idade mínima de 20 e 25. 20 e 35. Pessoal, isso me garante que a vai estar entre 20 e 30?
Eu tenho a mínima de 20 e a máxima de 35. Pessoal, olha só, eu posso ter uma pessoa com 20 anos e uma com 35. A mínima é 20 e outra é 35, tá? Mas entre 30 e 35 eu posso ter as outras 9 mulheres aqui, não posso ter as mulheres 31, 32, e a maioria não vai estar entre 20 e 30. Ah, mas pode acontecer? Pode, mas eu não posso afirmar, então não é certamente. Entenderam isso ou não? Tá? Então essa aqui está descartada, porque a primeira coisa que o aluno pensa, se de 20 a 35, 20 e 30 está aqui dentro. Mas não necessariamente a maioria vai estar entre 20 e 30. Eu posso ter muitas mulheres aqui com 32, com 33, com 34 anos. Então não me possibilita a resposta correta. Então me sobrou aqui a média e o desvio padrão. Pessoal, o que é o desvio padrão? Tá, já está dizendo, desvio padrão. Quando o desvio padrão é pequeno, está todo mundo perto da média. Quando o desvio padrão é grande, está todo mundo afastado da média. Então aqui eu tenho a média das mulheres que têm 25 anos, as outras, como o padrão é pequeno, as outras são tudo perto de 25, certo? Agora, essa aqui também é a média de 25, mas o desvio padrão é 10, está todo mundo afastado. 10 dá 35, tem gente com 40 anos, 50, ó, e abaixo de 15 anos aqui, a maioria fora dela para cada lado, está desviado. Então a resposta correta é essa aqui, ó. Porque se eu tenho 25, a maioria está perto de 25, 25 está bem no meio, ó. A maioria são 11 mulheres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode ter uma fora, 9, 10, 11. Observe que a maioria está perto do 25, certamente estão entre 20 e 30. Então a resposta correta, alternativa letra, não, o número 4, né? Resposta letra E de Dinamarca. Uma questão de estatística, tem forma de ser fácil, uma questão mais elaborada essa aí. Questão de número 32. Questão de número 32. Passe é um termo usado para um corredor, para determinar seu ritmo médio em uma corrida. Representa o tempo médio em segundos que esse corredor leva para percorrer 1 quilômetro. Então vai dizer quantos segundos o cara leva para correr um quilômetro, é o tal do passe, tá? Que eu estou conhecendo aqui. O esquema apresenta o tempo em segundos que um corredor leva para cruzar as marcas que definem os 4 primeiros trechos de 1 quilômetro. Então tem um corredor aqui, ó, 0, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, olha que está no 4º quilômetro aqui, tá o bonequinho, ó. 4 quilômetros e 5 quilômetros, tá? O esquema representa o tempo. E o primeiro, ó, entre 0 e 1 segundo, ó, aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, não é de 5 quilômetro. Agora eu que errei aqui, 272 segundos, claro que não vai fazer 1 quilômetro por segundo, né? 272 segundos. Aqui eu tenho 556 segundos, aqui eu tenho 844 segundos, e aqui ele já está em 1132 segundos. Esse é o tempo total acumulado, e aqui é o tempo 272 segundos, mais 284, ó, se eu fizer aqui 272 mais 284 vai dar os 6. Mais 288 segundos, vai dar 244. Mais 288 segundos, deve dar os 1132 segundos. É isso que eu tenho. Tá? Daí diz assim, o esquema representa, tá, 1 quilômetro e uma corrida de 5 quilômetros e o tempo gasto para percorrer cada 1 quilômetro. O melhor passe que esse corredor alcançou em corridas de 5 quilômetros foi 281 segundos por quilômetro. Então isso é o passe, melhor passe. Vamos ver se foi nessa corrida aqui, 281. Ó. Não, o melhor passe dele foi 284. Em 1 quilômetro ele levou 284, mas ele já fez em outra corrida 281. Beleza? Bom, vamos ver o que acontece aqui. O melhor foi 272. 284 aqui. 272. Ué, que estranho. Porque o 281 é a média total que
O melhor passe para esse corredor alcançou em corridas ao passe é a média. É o termo usado para o corredor que denomina seu ritmo médio, é a média. Tá, beleza. Para que consiga repetir nessa corrida seu melhor passe em corrida de 5 km, seu tempo no quinto trecho deve ser quantos segundos menor do que ele gasta para percorrer o quarto trecho. Então o tempo aqui vai ser x, eu não conheço esse tempo, certo? X, t, tá? E eu quero que a média dê esse passe aqui, que é o melhor dele. Então é um exercício de média, certo? A média é igual à soma dos termos dividido por n. Quantos trechos eu tenho? Um trecho, dois trechos, três, quatro, 5 trechos. A média tem que dar 281, são 5 trechos. E qual é a soma do tempo? Eu já tenho acumulado aqui 1132, certo? Só que ele vai percorrer mais um tempo aqui, ele vai chegar em 1132 mais x segundos, que eu não sei qual é o tempo, é o que eu quero calcular. Então aqui eu vou ter 1100, eu vou achar o tempo que ele fez o último trecho, depois tem que prestar atenção na pergunta. Passa esse 5 multiplicando, 281 vezes 5, dá 5, dá 40, vai 4, 10, 14. 1405 é igual a 1132. 1132 subtraindo, ó, 1405 menos 1132 vai dar o tempo do último trecho. 1132. Dá 3, aqui dá 7, virou 13, 273 segundos. Olha só, vai fazer o último trecho em 273 segundos, tá? Primeira coisa, o aluno olha as alternativas. Não tem 273. Por quê? Porque a pergunta não é o tempo do último trecho. Vão de novo para a pergunta para mim poder entender. Ó. Para que consiga repetir nessa corrida seu melhor passe em corridas de 5 km, seu tempo no quinto trecho, eu achei o tempo para ele fazer o melhor passe, que é 281 de média. Tá? Deve ser quantos segundos menor do que ele gastou para percorrer o quarto trecho. O quarto trecho ele fez em quanto? O quarto trecho ele fez em 288 segundos. E o quinto ele fez em 273. Então, quanto tempo menor? Tem que fazer a diferença. 8 menos 3 dá 5. Aqui vai dar 1. 15 segundos é a diferença. 15 segundos, alternativa a letra E de Espanha. Questão número 33. Questão de número 33. 10 casais fundaram um grupo de dança e decidiram construir uma diretoria com 3 cargos: presidente, depois tem aqui secretário, presidente, secretário, quem mais? Tesoureiro. Bom, a ordem importa sim, tá? Se me escolher primeiro eu sou o presidente, tá? Se me escolher terceiro eu sou tesoureiro, daí é uma diretoria diferente, entendeu? Então, quem gosta de arranjo e combinação é arranjo. A gente não usa arranjo aqui no curso, tá? É PFC. Todo arranjo dá para fazer para o PFC. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Para maior representatividade, decidiu que, no máximo, uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Ou seja, são 10 casais. Se o marido for escolhido para um dos cargos, a esposa, entre aspas, morre junto na hora da próxima escolha. Tá? Sai de 2, tá? Porque saiu par. Tá? Fui escolhido, a minha esposa não pode assumir a outra vaga. Beleza? Então, nós temos aqui... quantas diretorias diferentes podem ser construídas por esses 20 casais? Por esses 10 casais. Pessoal, 10 casais são 20 pessoas. 20 pessoas, tá? Vou escolher o presidente. Não tem preconceito, todo mundo pode ser presidente. Então, quantas pessoas tem para escolher? 20 pessoas. Qualquer uma das 20 pode ser presidente, beleza? Só que quando eu escolher o presidente, botar aqui presidente, escolhi uma pessoa. Não interessa se é o marido ou a esposa. Mas quando eu escolhi ele,
a outra pessoa que está com ele não pode assumir outro cargo, beleza? Então, quando for escolher o secretário, quantas pessoas vai ter agora? 18. Por que 18? Porque uma já é presidente. Vamos supor que foi o marido que foi escolhido para presidente. A esposa não pode participar. Então vai ter 18 pessoas. Por quê? Porque vai ser membro dos outros 9 casais. Entendido isso ou não? Tá? Quando chegar no tesoureiro, a mesma coisa. Então aqui, secretário. Tá? Agora escolheu a esposa, tá? De um casal. O marido não pode participar também. Então observe que eu já tirei 4 pessoas aqui. Das 20, eu vou ter 16 para escolher. Por que 16? Uma já é presidente e o par não pode participar, e outro é secretário e o par não pode participar. Então saiu 2 pares, 2 casais caíram fora. Então tem 16. E vou escolher presidente e secretário e tesoureiro, quando aí é a multiplicação. 20 vezes 18 vezes 16. Tá? Semana que vem a gente já está em análise combinatória no curso. Tá? 20 vezes 18 vezes 16. Resposta B de Brasil. Tá? Questão número 34. Questão número 34. Temos o seguinte: um artista que costuma fazer desenhos com areia na praia pediu a um banhista que fizesse um pequeno desenho que sirva de esboço para a sua grande obra de arte a ser feita na areia. Esse desenho está representado na figura. Ele fez um sol aqui. Tá? Aqui o banhista fez um sol. Vamos ver aqui, fez um sol. E esse sol aqui, ele tem 20 centímetros, ocupa o espaço de 20 centímetros por 20 centímetros. Após a conclusão, a obra de arte obtida manteve as mesmas proporções do desenho feito pelo banhista, sendo que as medidas indicadas na figura foram ampliadas para 30 metros. Então o cara fez na areia um desenho pequenininho e ele vai reproduzir na obra de arte dele, que ele vai fazer o mesmo desenho aqui, tá? Claro, fazer menor, mas na realidade ele é bem maior. Então, na realidade, esse desenho aqui, essa obra de arte dele, vai ser 30 metros por 30 metros, ó, 30 metros por 30 metros. Em qual escala esse desenho representa a obra de arte? Bom, questão de escala sempre aparece no Enem, tá? O que tu tem que saber? Que escala é o que é no papel pelo real. No caso aqui não é papel, aqui é na areia, tá? Então na areia, uma dimensão, escala é sempre linear. Isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Então eu vou pegar o 20 centímetros, nada de fazer área aqui, é 20 centímetros. Essa medida linear de 20 centímetros, e na realidade ele vai fazer com 30 metros. E aqui que está a condição da escala, tem que estar na mesma unidade, tá? É mais fácil eu transformar os 20 centímetros para metro ou metro para centímetros, daí vai depender de cada aluno. Tá? Olha só, eu vou deixar em 20 centímetros e 30 metros. 1 metro é 100 centímetros. Então 30 metros é só botar esses 2 zeros aqui. Né? Vai ser X. Não vou fazer a regra de 3, ó. 30 metros, cada metro é 100 centímetros, põe mais 2 zeros. Perfeito? Cortei um zero em cima e embaixo, a minha escala é 2 para 300. Só que tradicionalmente as escalas são feitas de 1 para alguma coisa. Então eu tenho que transformar em 2. Eu vou ter que dividir por 2. Como uma fração, se eu divido a parte de cima por 2, eu me obrigo a dividir a parte de baixo por 2 também para manter o mesmo valor. Então aqui vai dar 1 sobre 150. Então aqui eu tenho uma escala de 1 para 150. 1 para 150, alternativa letra E de Espanha. Questão de número 35. Questão de número 35. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho denominado por T. Então, o hormônio lá num dia de trabalho ele chama de T. Era em média 1,52 vezes, ó, é igual, ó, em média 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar
de um dia de folga, denominado por F, tá? Então, é hormônio, mas a gente vai falar em estresse. O estresse trabalhando é folga. E realmente, né? O cara está de folga no final de semana, o estresse é 1. Agora o cara está trabalhando, está estudando, o estresse é 60% maior, segundo esse estudo aqui, tá? Bom, estresse em enfermeiros, o uso de cortisol salivar no dia de trabalho e de folga, tá? Nesse estudo, a relação entre T e F já foi dado no texto, a relação que existe. Procurando as alternativas, não existe uma direta dessa. Então, eu vou ter que trabalhar com as grandezas aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação, perfeito? Eu posso passar esse F dividindo, eu vou ter T sobre F é igual a 1,59. Por que eu fiz isso? Porque eu verifiquei que a C e a D têm a divisão. A C é T sobre F, é igual a 1,59. A D é o inverso, né? Então, a que ficou seria a alternativa a letra C de Canadá. Questão número 36. Questão de número 36. O estacionamento possui 120 vagas de veículos. 120 vagas no estacionamento. Todas essas vagas estão ocupadas. Então, tem 120 carros, né? Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar a vaga, tá? Eu vou chamar de M, tá? M é a mensalidade que cada um paga, tá? Que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e lucro pretendido. As despesas mensais são do estacionamento. Ó, o dono do estacionamento, ele tem, né, uma despesa, luz, funcionário, tá? Internet, alarme, R$ 14.240 de despesas mensais e com manutenção mais R$ 36 por seguro do carro. Então, ele tem mais R$ 36, 120 carros. Isso aqui é o seguro dele, né? O lucro do estacionamento é determinado pela diferença entre o arrecadado e as mensalidades das despesas efetuadas. A partir do mês seguinte, o valor do seguro do carro aumentará 20%. Então não vai ser mais 36, vai ser mais 20% de aumento. 10% é 3,6, 10%, certo? 20% é o dobro. Na prova já tem que fazer assim, ó, 7,2, a gente já teve aula de porcentagem, já falei para vocês, não pode perder tempo. Então, mais 7,2, então vou botar aqui mais 7,2, vai dar 20 centavos aqui, 7 com 6, 3, 7, 3, 43 com 20, tá? Vezes 120 centavos, tá? Isso aqui é o seguro. Seguro é 43 com 20, tá? 20% das despesas manuais permanecendo sem alterações. Então, as despesas não alteram, só o seguro que aumentou. Isso, o dono do estabelecimento reajustará as mensalidades para obter um lucro mensal de R$10.000. O dono, ele quer um lucro de R$10.000. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas. O valor em real da mensalidade. Pessoal, quanto é que vai ser a mensalidade? Eu que sou ocupante desse estacionamento, quanto é que eu vou pagar? Pessoal, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar uma parte da despesa, ó, eu vou pagar o seguro e eu vou pagar o lucro do dono do estacionamento. Dentro da minha mensalidade está o lucro do dono do estacionamento, das despesas e mais o seguro, tá? O meu seguro vai ser 43 com 20, porque já aumentou 20%. 43 com 20, beleza? O lucro, eu não vou pagar R$10.000 de garagem lá, porque esses 10.000, 120 vão pagar, né? Então aqui eu vou pagar, vou fazer aqui lucro, 10.000 de 20, pô, deu quanto? 12, vamos fazer 1.000 dividido por 12, deve dar as duas dá 16, vai 1, 8, mais 1, 9, sobra 40, 40 dividido por 12
dá 3, dá 36, sobra 4. Que estranho. Quer? Vai ficar quebrado. Vai ficar uma periódica, 83,3. Os números também são quebrados. Bom, mas pode ser aproximadamente, depois a gente vai ver no final. E as despesas? A despesa é 14.240, só que é 14.240, mas os 120 vão pagar essa despesa para o dono, né? Então aqui eu vou ter 42, dá duas vezes, não, uma vez, dá 120, dá 22. Baixa o 4, agora dá duas vezes, não dá duas vezes ainda, dá uma. Uma dá 120, sobra 4, 0, 104. Baixa o 0 agora. Mil e pouco. Será que dá 8 vezes 9? 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8 e 1, 9. Deu 0. Aqui vai dar 8, 80. Vírgula, baixa um 0, 800. 7 vezes mais ou menos. 7 dá 0, 7, 14 vai 1, dá 840. Dá 6, tá? Mas eu vou botar 118, 118,7 e aqui eu vou botar 83,3, tá? Arredondei lá e aqui. Então eu vou ter uma mensalidade, 118,7 mais 43,2 mais 83,3. 12 vai dá 9, 12 dá 15, vai 1, 4, 5, 6, com 8, 14 vai 1, 245, mais ou menos, R$245,20. Tem resposta parecida? 245. Com 20, resposta C de Canadá. Beleza? Tranquilos? Questão de número 37. Questão de número 37. O dono de uma sorveteria armazena sorvete em potes de 20.000 centímetros cúbicos. Então, eu tenho um pote, tá? E dentro desse pote aqui tem um volume de 20.000 centímetros cúbicos. Ele serve o sorvete em taças em proporção de 250 ml. Vai ter a tacinha dele lá, a tacinha dele é de 250 ml. A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote cheio de sorvete. Bom, primeira coisa, eu tenho o volume em centímetros cúbicos do pote e a taça em ml. O aluno tem que saber que 1 centímetro cúbico ele é igual a 1 ml, tá? Tranquilos? Então já está na mesma unidade, então é só fazer uma regra. Ó, uma taça é 250 ml. Tenho 20.000 ml, porque centímetro cúbico. Vou ter N taças, certo? O produto aqui, ó, em X, 250N é igual a 20.000, tá? Vou cortar um zero de cada lado, N é igual a 2.000 por 25. Pessoal, aparece muito essa conta no Enem, tá? Um número dividido por 25. Olha só, 20.000, não, 2.000, eu cortei um zero, 2.000 por 25. 2.000 não é 20 vezes 100? É ou não é? 2.000. 20 vezes 100 dá... Então, facilita bastante, tá? 20 vezes 4 são 80 taças. Então, eu consigo encher 80 taças. 80 taças, a resposta é Dinamarca. Resposta de Dinamarca. Questão de número 38. Questão de número 38. Em uma escola, todos os estudantes de ensino médio praticam uma das 3 modalidades esportivas, oferecido como atividade física. A cada um deles pratica somente uma dessas atividades, tá? Então tem atividades físicas para fazer, todos praticam e só praticam uma, tá? Não vai ter um que joga futebol e vôlei, por exemplo. Os gráficos trazem alguns dados relativos às quantidades de estudantes que praticam essas modalidades esportivas nessa escola, apesar de algumas quantidades não terem sido informadas, tá?
Então, aqui, o gráfico aqui, eu tenho um esporte aqui, como primeiro que está azul, aqui laranja, eu não trabalho com cores, tá? Mas só tem uma ideia. Segundo ano do médio aqui, o azul deve ser futebol, né? É o que mais tem, né? Olha lá, depois aqui dois iguais, beleza? E o ano, e aqui mais equilibrado, os dois da altura. Primeiro ano, os 3 esportes, né? O segundo e o terceiro ano, tá? A quantidade de estudante por modalidade esportiva, olha só, uma delas aqui, 100%, ó. E aqui, menos de 25% são 80, deve ser 80 alunos. Qual é a quantidade de estudante no ensino médio dessa escola? Pessoal, observe o seguinte, ele fala que eu tenho 80 alunos, que cor é essa aqui? Violeta, no violeta. Violeta são 80 alunos. Só 80 alunos praticam basquete, tá? Então, violeta é o basquete, ó, basquete, tá? Ele vai saber o número total de alunos. Qual é o número total de alunos na escola? É os que praticam futebol, mais os que praticam basquete e o outro que praticam vôlei. Eu tenho que basquete são 80 alunos, já está pronto. Eu tenho que descobrir quantos que vão praticar futebol e quantos vão praticar vôlei, certo? Para isso eu tenho ali ó, a quantidade de estudantes, só que não tem a marcação. Mas eu sei que 80 são basquete. Então eu tenho que ver, basquete é esse, mais esse, é o último gráfico. Quantos degraus eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho um degrau. Eu tenho 1, 2, 3, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 degraus. 4, 3 dá 7, mais 1, 8. 80 que jogam basquete, dividido por 8, cada degrau é 10. Cada degrau aqui é 10, então aqui é 10 alunos, aqui é 30 alunos que jogam basquete, aqui 40 alunos que jogam basquete. Entendido isso ou não? Agora fica fácil de eu descobrir as outras, né? Futebol. Quantos jogam futebol? Cada degrau é 10 alunos, então aqui eu vou ter 10, 20, confere comigo aí que tá fraquinho para mim aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Não, de novo, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 no futebol. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então no futebol, 60 dá 130, 180 alunos. Vamos conferir 180 alunos. Agora no vôlei, eu tenho 10, 20, 30. 30 e 30. Ó, 30 aqui e 30 aqui, ó, o vôlei. E o último vôlei aqui eu tenho um a mais, ó, então eu tenho 40. Então no vôlei tenho 30, 60. Com mais 40 são 100 alunos no vôlei. 100 alunos no vôlei. Tem com 80 dá 180, mais 180, 360. 180 praticam futebol, 80 praticam basquete e 100 praticam vôlei. 360 alunos, resposta B de Brasil. Questão número 9. Questão de... O dono de uma embarcação deve partir de um ponto P. Então, vou marcar o P. Tem que partir de um ponto P e chegar ao ponto R, tá? Por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando com uma velocidade constante. Então, ele vai pegar com velocidade constante. Significa uma velocidade constante, ele vai andar em tempos iguais, distâncias iguais, tá? Essa viagem será feita durante a noite e como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Primeiro passo, primeiro partir de P na direção 110 e navegar por 4 horas. 110.
traz aqui uma orientação que não é muito comum para nós, ó. O zero está lá em cima, o 0 graus, tá? E o 90 está aqui. Então ele vai sair em 110. 110 está entre 100 e 120, ó. Então ele vai sair nesta direção aqui, ó, 110. Vai sair na direção 110, tá? E navegar 4 horas, alcançando o ponto Q. Então ele ficou 4 horas para chegar no ponto Q. Está escrito, está desenhado. Tá? Segundo, partir do ponto Q em direção a 90, que seria 90 graus. Só 90 graus é na horizontal, ó. Eu já estou começando a entender o exercício, ó. Partir 90 graus horizontal, tá? E navegar 2 horas. 2 horas. Observe que eu fiz maior, aqui eu fiz menor, porque aqui é a metade dessa aqui, porque em 2 horas, com velocidade constante, anda a metade da distância do que em 2 horas. Daí entra a física aqui na nossa prova, alcançando o ponto R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, fez a direção 340 em vez de 110. Pessoal, isso aqui é o que ele tinha que fazer, chegar no ponto R. Mas ele errou, ele pegou a direção 340, que está 340. Aqui eu tenho 340, está bem aqui, ó, 340. Ele saiu nesta direção, ó. Ele saiu nesta direção. 340 em vez de 110. Como realizou esse deslocamento? Então ele fez 4 horas em 340 pensando que estava em 110. Então ele subiu em vez de descer. Tá? Daí vai chegar lá no ponto S, que já está desenhado. Primeiro partiu do ponto E na direção 340, navegou 4 horas, tá? Alcançando o ponto S. A partir do ponto S na direção 90, 90 é horizontal, na direção 90, navegou 2 horas. Navegou 2 horas, tá? Alcançando o ponto T. Alcançando o ponto T. A figura representa a bússola da roda planejada na rotação executada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Olha, ele tinha que chegar no ponto R, ele chegou lá em cima no ponto T. Perfeito? Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T para chegar no ponto R, por meio de uma rota retilínea. Então agora tem que definir qual é o ângulo que ele vai ter que navegar, ó, vai ser isso aqui, para vir do ponto T até o ponto R e achar o tempo. Qual é o tempo que ele leva e qual é o ângulo, certo? Bom, considerando que 0,64 é o cosseno de 50 graus, cosseno de 50 graus, se deu esse valor, provavelmente a gente vai usar, tá? A direção e o tempo aproximado da navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente. Claro que na prova a gente tem que estar esperto, né? Ele tem que estar nesta direção e para o R. Então ele tem que estar nesta direção, mais ou menos por aqui, ó. Ele tem que descer nesta direção. E as alternativas é 135 ou 45. Então eu vou olhar aqui. 135, tá? Que ele vai ter que descer 135 graus pela bússola. Parte ou não, tá? Olha só, ele tem que vir do T para o R, nesta direção. Nessa direção está entre 90 e 180, 135. Porque as respostas ou é 45 ou 135. As 45 estão fora. Bom, agora a gente vai ver o tempo, tá? Como é que a gente vai fazer o tempo aqui, ó? Tá? Como que eu calculo o tempo? Os tempos aqui, ó. Observe, se eu traçar, como é 2 horas aqui, 2 horas aqui, se eu fechar aqui, esta linha é paralela a essa, certo? Então o que acontece? Esse T aqui vai ser o mesmo T daqui, e aqui vai ficar mais fácil que eu vou passar limpo esse triângulo, que eu tenho 4 horas aqui, horas para cá, e observe que o tempo é maior que 4 horas, né, para fazer essa distância aqui, certo? Eu preciso saber esse ângulo aqui. Por quê? Porque daí eu vou aplicar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos foi aula da sexta-feira passada, tá? Então, aqui na cabeça. Vamos lá. Para isso eu preciso saber o ângulo. Como é que eu vou saber o ângulo? Quando ele saiu em...
olha só, quando ele saiu inclinado para cá, tem aqui de 0 para 340, olha lá, de 0 para 340, que na realidade o 0 é 360, eu tenho 20 graus. Então aqui eu tenho 20 graus, feito? 20 graus. Bom, aqui eu posso fazer o 90, aqui eu posso fazer o 90, então já tenho 90 com 20, eu já tenho 110 graus. Eu preciso achar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, para fechar o ângulo total. Esse ângulo é entre a horizontal e o caminho errado que ele pegou. Horizontal, ele saiu em 110, lembra que ele saiu de maneira errada em 110? De 90 para 110 tem 20 graus, então também. Então quantos graus eu vou utilizar? Mais 20, 90 mais 40 são 130 graus, beleza? Aqui o aluno leva o custo, por quê? Porque a gente não está acostumado com 130 graus, tá? Na lei dos cossenos eu vou ter que o 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, catetos, mas aqui não é 90 graus. Daí eu tenho que fazer a correção, que a gente viu, menos 2 vezes os catetos, os possíveis catetos que não são, né? Vezes o cosseno do ângulo, sempre o lado do triângulo, que eu falo toda a aula de geometria plana, eu falo para vocês, o lado tem a ver com o ângulo oposto. Então se eu tenho o T aqui, o ângulo oposto é de 130 graus, beleza? Então, vou ter aqui o t ao quadrado, é 16, mais 16, menos 2. Ontem a gente fez exercício sobre essa parte, na aula de matemática, eu falei para vocês, nunca corta esse 2 aqui, tá? Nesse caso não vai fazer diferença, por quê? Porque já me deu um valor aqui que não é dividido por... Naturalmente, as leis do cosseno é raiz de 3 sobre 2, é raiz de 2 sobre 2, é 1 meio, então a gente não corta. Aqui a gente não vai fazer como a gente fez na aula de ontem. 4 vezes 4 dá 16, o dobro de 16 dá 32. Então, menos 32, e aqui o cosseno de 130. Olha lá, cosseno de 130. Pessoal, 80, 130 está por aqui, ó. 130 graus. Qual é o ângulo que tem aqui? 130 para 80, eu tenho 50 graus. Olha só, por que ele deu o cosseno de 50? Porque eu tenho 50 graus. O cosseno de 130, cosseno é a projeção no eixo X. É isso aqui o cosseno. Do lado negativo. Então o cosseno de 130 graus deu para a esquerda, ele é negativo, tá? Sempre na convenção da matemática, para cima positivo, para baixo negativo, para a direita positivo e para a esquerda negativo. Olha como o cosseno deu para o lado esquerdo, o cosseno é negativo. Vai ser o mesmo cosseno dos 50 graus, que é 0,64. 0,64. Então o cosseno de 130 é menos 0,64. Bom, uma coisa ruim de fazer, né? Vamos botar aqui, ó, t ao quadrado, 16 mais 16 dá 32, menos com menos dá mais, vai somar, e 32 vezes 0,64 não vamos escapar, né? 32 vezes 64, 0,64. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 18, 19. Vai dar 8, dá 4, dá 10, dá 2. Duas casas, 20,48. 20 t ao quadrado vai dar 52,48. Nossa, fazer raiz quadrada disso, ó. Atenção aqui, ó. Raiz quadrada de 52,48, como é que eu vou fazer? Eu sei que 49 é 7. Então vai dar mais de 7, tá? Vai dar 7 horas e alguma coisa. E sendo 7 horas, só pode ser 7 horas e 15 minutos. Como era 135 graus, que ele nessa direção aqui, ó, 135 graus, com 7 horas e um tempo, né, só pode ser a alternativa a letra A de América. Questão número 40. Questão número 40. Uma caixa de descarga acoplada em um vaso sanitário tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cuja as dimensões internas da base são 2,5 no desenho, né? Então aqui é a caixa de descarga, tá? Eu tenho as dimensões aqui, ó, 2,5 decímetro, tá? 1,5 de profundidade, eu vou botar do outro lado aqui, ó, 1,5 decímetro de profundidade, tá? E nesta caixa uma boia, rompe o abastecimento quando
altura de coluna d'água atinge 2 decímetros. Então ela vai encher até a altura de 2 decímetros, até 2 decímetros de altura, conforme a figura. A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejada no vaso. O cara deu a descarga, vai toda a água embora. Para reduzir o volume da água despejado, a cada acionamento, uma pessoa coloca no interior desta caixa garrafas. Então a gente vai colocar garrafinhas aqui de 300 mililitros, 300 ml, cheias com areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido. Para garantir o funcionamento eficiente mínimo de uma caixa despejada a cada acionamento deve ser 5 litros. Então o volume mínimo para a caixa de descarga funcionar tem que ser de 5 litros. A quantidade máxima de garrafa que serão colocadas nessa caixa, garantindo que o funcionamento eficiente é igual a quanto? Pessoal, aqui a gente tem a física, né? Princípio de Arquimedes, certo? Por que se coloca uma garrafinha cheia de areia? Porque daí ela vai ser um volume submerso. Então, quando for encher, aquele volume não entra de água, porque já tem a garrafa lá dentro, certo? Então, eu vou ter que ver aqui, ó, quanto que eu tenho de água normal aqui, ó, sem as garrafinhas. O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então, o volume vai ser 2,5 vezes 1,5 vezes 2. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 2,5 dá 7,5 decímetro cúbico. É a mesma coisa do que 1 litro. Então, tenho 7,5 litros para colocar as garrafinhas, certo? Porém, eu tenho que ter, conforme eu vou botando garrafinha, menos água. Só que eu não posso encher a garrafinha, colocar água e dar descarga e não funcionar. Então, tem que ter 5 litros, no mínimo 5 litros. Então, eu tenho 7,5 na original. Se eu tirar 5 litros, eu posso botar 2,5 litros de garrafas. Garrafas. Ou seja, eu ponho 2,5 litros de garrafas, mais 5 litros de água, fecho 7,5, que é onde a boia vai trancar. E a minha descarga vai funcionar. Quantas garrafas são? Pessoal, 300 ml, ó, regra de 300 ml é uma garrafa. Uma garrafa. Eu posso colocar quantas garrafas? 2,5 litros, que é 2.500 ml. Todo mundo sabe que 1 litro é 1.000 ml. Então vai dar 2.500 ml, vai me dar a quantidade de garrafas que eu vou chamar de X. Vou cortar aqui, vou chamar de N, que é um número natural, não posso ter parte de garrafa. N. Cortou aqui 3, N é igual a 25. N é igual a 25 sobre 3. Se fosse 24, dá 8, né? Sobrou 1/3, 8,3, tá certo? 1,333 garrafas. Bom, o que o aluno vai ter dúvida aqui? Bom, são 8 garrafas ou são 9 garrafas? Pessoal, o que acontece? Eu calculei no mínimo 5 litros. Se eu tiver 8 garrafas e mais 1/3 de garrafa, ia ter 5 litros d'água certinho. Ou seja, quanto mais garrafa eu ponho, menos água tem. Então, se eu botar 9 garrafas, eu vou ter menos de 5 litros. E daí a minha descarga não vai funcionar. Então, eu tenho que pegar o valor menor. Então, são 8 garrafas. 8 garrafas, resposta B de Brasil. Questão de número 43. Temos aqui a produtividade de soja de uma área cultivada é a média da quantidade de sacas de 50 quilos. Então, uma saca tem 50 quilos, é uma informação. Tá? O quadro apresenta a área cultivada e a produtividade de soja em certa propriedade ao longo de 5 safras, período de 2011 a 2016. Então, aqui a gente tem a safra. A primeira safra aqui de 11 a 12, a segunda de 12, de 13 a 14, de 14 a 15 e de 15 a 16, tá? Aqui a gente tem a área
hectare, tá? Hectare, tá? É 220, 50, 250 e 200 a área. A produtividade, ou seja, quantas sacas eu consigo fazer, tá? A produtividade, aqui eu tenho 40 sacas, aqui eu tenho 30 sacas, 45, 45 e 50 sacas. Tá? O gráfico de linhas que representa a produtividade de soja dessas propriedades em toneladas nas 5 safras. Então, eu vou ter que definir. Aqui, produção, que é de produtividade. Produção. E a produção toneladas, que eu vou chamar de em toneladas, certo? Então, eu tenho que achar as toneladas que eu tenho. Vamos pegar aqui a primeira safra, que é 11, 12. Ó, safra 11, 12. Bom, como é que eu vou fazer isso? Ver quantas toneladas eu tenho. Eu tenho e me produz 40 sacas. Se eu multiplicar isso aqui, ó, eu vou ter o total de sacas. Ó, 240 dá 8.000 sacas. Certo? Só que cada saca tem 50 quilos. Então, se eu multiplicar por 50, vai dar 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 5 vezes 4 dá 40. Isso vai me dar 400.000 quilos de soja na primeira safra. Tá? Eu multiplicando a área que eu tenho pela produtividade, a produtividade me diz quantas sacas dá por hectare, multiplica, eu tenho o total de sacas. Multiplica por 50 quilos, que é o peso de cada saca, é dado no início do problema, me deu 400 quilos, que é 400 toneladas. Então, eu vou procurar na primeira safra 400. A alternativa A tem 400. A alternativa A tem 400. A alternativa B tem 40, tá fora. Né? A C 200, está fora. A C 240, está fora. E a D 240 e a E 8. Então, nós acabamos eliminando aqui só com a primeira alternativa, entenderam? Dá para fazer outra, né? Qual que seria fácil? Multiplicar aqui, ó. 200 vezes 50, 5 vezes 2 dá 10, né? 1.000, 10 mil sacas, vezes 50 quilos, 50 quilos. Se eu tirar zeros aqui, já dá em toneladas, ó, presta atenção. Ó. Tiro 3 zeros aqui, porque uma tonelada é 1.000 quilos, fica 500 toneladas. Olha lá, o último safra lá, 15 e 16, 500 toneladas, bate, ó, 500 toneladas. Então tem um gráfico assim, ó, assim. Fechou a alternativa, letra A de América, tá? Questão número 44. Questão número 44. Em uma cidade será construído um túnel que atravessa uma montanha para facilitar o tráfego de automóveis e bicicleta. 2 projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura. Vamos ver a figura. Está aqui. Então, tem a primeira situação. Eu tenho 2 túneis. 2 túneis. Um pequenininho, certo? E no segundo projeto, eu tenho um túnel grandão. Tá? Tem um túnel grandão. O projeto 1 conta com 2 túneis exclusivos para bicicleta e outro para automóveis. Então, para a bicicleta, um diâmetro de 6 metros e o da automóveis 12 metros. 12 metros. São circulares, tá? São circulares aqui. Bom, o projeto 2 conta com um único túnel com espaço reservado para trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos 2 projetos, os túneis têm um formato semicilíndrico, tá? Então, na realidade, eles têm um semicírculo aqui e o túnel vai lá para o fundo, né? Seria essa situação aqui. Formato semicilíndrico reto de mesma extensão. Então, a profundidade dos 2 túneis é o mesmo. Tá? Esse L aqui é igual para os 2, tá? Vias de ida e volta para os 2 tipos de veículos, separadas por muretas.
O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar a menor área de seção transversal. Pessoal, tem a seção longitudinal e a transversal. Imagina um salame, se tu cortar ele no comprimento dele, é longitudinal. Se tu cortar ele perpendicular ao salame, ele é transversal. Então ele quer saber esta área aqui, ó. Então, o projeto a ser aprovado será aquele que apresentar menor área de seção transversal, pois implicará menor volume de material retirado da montanha. A gente vai cavar esses túneis, tá? Então, o que tiver menos área, vai ter menos volume, consequentemente, para tirar. Considere 3 para uma aproximação de π, desconsidere a espessura das muretas. Então, o π é igual a 3. Pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Meio círculo. Só que eu tenho 2 túneis, 1 e 2. Então, vamos fazer. Vai ser o quê? πr ao quadrado, área do círculo todo, mas é pela metade, divide por 2. Pessoal, o diâmetro aqui, ó, que é 12. O raio é metade, é 6 metros. Vou ter π vezes 6 ao quadrado de 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 vezes 3 dá 24, vai 2, 3, 4, 5. 4 metros quadrados. Mas 2 aqui, ó, tem o 2. Pessoal, o túnel 2, raio ao quadrado dividido por 2. O π é 3, o diâmetro é 6. A metade, se fosse 13, 13,5, o túnel vai ser a soma de 2. 54 mais 5 dá 67,5 metros quadrados. Então, eu achei a área da seção transversal dos túneis do primeiro projeto. E eu quero o menor, tem que fazer o segundo. Aqui, ó, ele me dá em partes, ó, 3 da volta, 6 da volta, 6 da ida e 3 da ida, ou seja, bicicleta e automóveis. Então, vai dar 6 e 6, 12, 12 com 8 de R ao quadrado, não esqueça, tem que dividir por 2. O π é 3, o raio é 9 ao quadrado, dividido por 2. 9 ao quadrado vai dar 81, vezes 3, dividido por 2, tá? Dividido por 2, 40,5. Então, a área 3 vai ser 3 vezes 80, daria 40, 40,5. Preciso fazer o... Não, ó. 40 vezes 3 dá 120, ó. Tá? Não preciso fazer o cálculo, 120 já passou. Então, o túnel mais barato é fazer 2 túneis menores, tá? Então, o projeto que será aprovado vai ser o 1, pois apresenta a área de seção transversal medindo 67,5. Alternativa letra A de América. 40 a prova, 45. Vamos aqui, ó. Um carro custa 60 mil reais. Beleza? É comercializado por uma revenda que oferece 2 opções de pagamento, todas sem entrada e sem juros. Tá? A opção número 1, pagamento em N parcelas iguais. Pagamento em 6 parcelas mais do que a opção 1. E com isso, o valor de cada parcela se torna R$500 menor do que o valor da parcela 1. Nas duas condições de pagamento, o valor total a ser pago pelo carro é o mesmo. Qual é o N, que é o número de parcelas? Vamos ter que montar um esquema aqui. Tá? Vamos na opção 1. O pagamento é em N parcelas iguais. Tá? O carro custa 60 mil reais. N parcelas, o valor da parcela
me dá 60 mil, que é o valor. Para uma revenda, oferece as opções de pagamento todas sem entrada e sem juros. Então, o número de parcelas vezes o valor da parcela me dá 60 mil. Beleza? Tranquilos? Agora a segunda, o pagamento em 6 parcelas a mais. Então, N na parcela, N mais 6. N mais 6. Beleza? N mais 6. Tá? Do que a opção 1. E com isso, o valor de cada parcela se torna R$ 500 menor. V menos 500, tá? Vai me dar menor valor da parcela. As duas opções de pagamento, o valor total a ser pago é o mesmo, R$ 60. Então nós temos essas duas equaçõezinhas aí, certo? Se eu fizer a distância, tá? Vai me aparecer aqui o N vezes V, que eu posso trocar por 60 mil, tá? Vamos ver o que a gente faz. Vou ver aqui. Vezes menos mil é igual a 60 mil. A gente sabe que é 60 mil, tá? Então, 60 mil menos 500 E mais 6 Bom, tem os produtos aparecer. Menos 500N mais 6V é igual a 3.000. Agora eu tenho uma equação aqui. Então eu tenho como descobrir. Eu quero saber o valor da parcela? Não, quero saber o número de parcelas. Quero saber o número de parcelas. Então o valor vai ser 60 mil dividido por N. Eu vou no lugar de V aqui, eu vou botar 60 mil dividido por N. Menos 500N mais 6 vezes 60 mil dividido por N é igual a 3.000. É muito zero, né? Vamos cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, certo? Vou ficar com menos 5N, mais 6 vezes 6, 36, com 2 zeros, sobre N, é igual a 30. Dá para dividir isso por 5. Por 5. Se eu dividir por 5, eu fico com 1.600 por 5 dá 180. Alguém confere para mim só para a gente não perder o cálculo. E aqui vai dar 6. Tá? Faço 300 dividido por 5. Dá 7. 7 vezes 5, 35. Ó. Já... Tá? Sobra 1, 10 dá 2, 720. Dá 720. 720. Bom, eu tenho que fazer um MMC aqui, né? Tá? Então vai dar menos N ao quadrado, mais 720 é igual a 6N. Então vou ficar com menos N ao quadrado, menos 6N, mais 720 igual a 0. Então aqui eu tenho uma função de segundo grau, vou ter valores para o número de parcelas. Provavelmente um vai dar negativo, a gente vai descartar. Que eu vou fazer do lado de cá. Tenho que N é igual a menos B, dá 6, aplicando Bhaskara, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado dá 36, menos C, menos com menos dá mais. 4 vezes 720, 720 vezes 4 dá 0, dá 8. 7 vezes 4, 14, 28, 2.880, dividido por 2 vezes menos A. Então o número de parcelas vai ser 6, mais ou menos, aqui dá menos 2, aqui mais 6, 11, 2016, raiz de 2.916. Pessoal, se acaba em 6, só pode ser 6, 4 vezes 6 vezes 36.
29 é 5, 5 vezes 5, 25. Então, ou é 54 ou 56. Eu vou levar o 54 ao quadrado para ver, vai dar 25. 4 ao quadrado dá 0, 4 vezes 5 dá 20, o dobro dá 40. 6, 1, 9, 2.916. 54 é a raiz. Espero que eu não vou usar o valor negativo, eu vou usar o valor negativo do 54, porque se eu usar o positivo vai dar positivo e embaixo é negativo. Então, vou descartar. Então, vai ser menos 54 mais 6. Vai dar menos 48. Dividido por menos 2 vai dar positivo. São 24 parcelas. 24 parcelas, a resposta é B de Brasil. Questão número 46. Um pai comprou 8 presentes diferentes. Tá? 8 presentes. 8 presentes diferentes, tá? Dentre os quais tem uma bicicleta e um celular. Uma bicicleta e um celular, tá? E tem 6 que são outros. Ó, outros presentes, celular e bicicleta, certo? Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um. Então, o mais velho e o mais novo, cada um vai ter 2, 3 presentes, 1, 2, 3 presentes. Então, o filho do meio sobrou 2 presentes, para 8 presentes, tá? Então, nós receberão 3 presentes cada um, e o do meio recebe os 2 presentes restantes. O mais velho ganhará, entre seus presentes, ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. Então, eu vou ter que fazer a situação dele ganhar a bicicleta, já matei um presente aqui, que é certo que vai ganhar a bicicleta, ou ele vai ganhar o celular. Então, eu vou ter que fazer 2 exercícios, tá? Quando é o a gente vai somar a quantidade de possibilidades em cima mais a quantidade de possibilidades embaixo, tá? Cada um. O mais velho ganhará entre os presentes ou a bicicleta ou o celular. Já coloquei ali. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes serão feitas? Bom, se ele ganhar a bicicleta, já é um presente do filho mais velho, certo? Então, sobrou 2 presentes para receber. Mas ele tem para receber? 7. Não, porque o celular não pode ser. Se ele receber a bicicleta, ele não pode ganhar o celular. Então, aqui eu tenho, e a ordem importa? Não, escolhe qualquer outra coisa aí, videogame, sei lá, e uma bola. A bola, o videogame, a bola, é a mesma coisa. Então, a ordem não importa, é combinação. Então, eu vou ter aqui uma combinação de quantos? 6 presentes, ele recebeu a bicicleta, não pode receber o celular. Então, tem 6 presentes para receber 2, combinação de 6, 2 a 2. Quando o do meio for receber os presentes, 3 presentes já morreram. Então, aqui vai ser combinação de quanto? Dos 8 presentes, 3 não vale, que já estão com o filho mais velho. Então, vai sobrar 5 para ele e 2. O mais novo vai ter quantos? 3, 5 já mataram, tá? Dos presentes, 5 já foram dados. Então, vai ser 3 presentes para escolher 3, combinação 3 a 3. Observe que ele escolhendo, ganhando o celular, combinação de 6, 2 a 2, porque se ele ganhou o celular, ele não pode ganhar a bicicleta. Então, vai ter 6 presentes para completar os 2 presentes que ele vai ganhar. Assim, do meio vai ter 5, que é porque é dado para o filho mais velho, para combinar a quantidade de possibilidade que tem. Então, de 5 presentes, posso pegar qualquer 2, tá? O último vai ter combinação 3 a 3. Então, não vou fazer 2 cálculos, porque é o mesmo. Só vamos fazer o de 5. Combinação de 6, 2 a 2, dá 6 vezes 5, sobre 2 vezes 1. Vezes, porque vai ganhar o filho mais velho e o médio e o mais novo. Quando é multiplicação. Combinação de 5, 2 a 2, 5 vezes 4, sobre 2 vezes 1. Vezes, combinação 3 vezes 2 vezes 1, sobre 3 vezes 2 vezes 1. Observe que aqui some, certo? Para simplificar alguma coisa, vamos tentar, ó, 2 vezes 2, corta o 4 daqui, o resto fica.
6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 5 dá 150 possibilidades. Aqui o cálculo é o mesmo. Quem vai dar 105 possibilidades? O mais velho vai ganhar a bicicleta ou que é mais vai ganhar o celular. Então eu tenho 300 possibilidades para fazer essa distribuição dos presentes. 300, a resposta é C, de Canadá. Aqui a gente encerra a resolução da prova do Enem 2025 de matemática.